Você entra em uma cafeteria no Itaim Bibi ou na Faria Lima em uma terça-feira qualquer. O cenário é impecável. O sujeito com a camisa de linho perfeitamente passada, digitando furiosamente em um MacBook Pro de última geração, fones de ouvido, canceladores de ruído, parecendo um anúncio vivo do LinkedIn. Tudo nele grita estabilidade. Ele pede um flat white de leite de aveia que custa R$ 35 sem piscar os olhos. Se você tirasse uma foto, a legenda seria gratidão ou high performance. Mas o que o algoritmo do Instagram não te mostra é que esse sujeito está a exatos 3 dias de entrar no cheque especial. O cartão de crédito dele está no limite e o jantar de hoje vai ser pão com ovo ou um miojo escondido no fundo da despensa, porque aquele café gourmet e o almoço de R$ 80 consumiram o orçamento de comida da semana inteira. Bem-vindo à era do millennial silenciosamente falido. Uma era onde parecer bem-sucedido tornou-se mais importante do que realmente ter sucesso. Uma geração inteira que se tornou mestre na arte do teatro financeiro. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos e eu passo a maior parte do meu tempo analisando por que uma geração inteira de brasileiros está se afogando em areia movediça financeira, enquanto todo mundo finge que está tudo bem no feed. Se você está cansado de ouvir que o cafezinho ou a torrada de abacate são a razão de você não ter uma casa, se inscreve no canal, porque hoje vamos mergulhar fundo nos números brutais que explicam por que a geração Y no Brasil de 2026 está mais ferrada do que qualquer outra na história moderna deste país. O que eu vou te mostrar hoje vai explodir sua mente. Em apenas 12 meses, a porcentagem de trabalhadores brasileiros que sentem insegurança financeira saltou de 32% para 50%. Isso não é um declínio gradual, é um abismo. Estamos falando de um aumento de quase 60% na ansiedade financeira em um único ano. E isso não está acontecendo em uma economia em colapso total. Está acontecendo enquanto os economistas dizem que os indicadores estão estáveis. Mas antes de entrarmos na matemática brutal, deixe-me te dizer o que você vai aprender neste vídeo. Os 3 turnos econômicos que destruíram as chances da classe média, por que ganhar R$ 10 mil em 2026 te torna um novo pobre, e a verdade sobre a riqueza acumulada pelos seus pais que está te impedindo de crescer. Prepare o estômago, porque o teatro vai começar e as cortinas estão pegando fogo. Em 2026, surgiu uma nova classe social no Brasil, o pobre premium. São pessoas que, no papel, fazem parte da elite econômica do país. Segundo os dados atuais, 65% dos brasileiros que ganham acima de R$ 10 mil por mês afirmam que o salário não sobra para absolutamente nada. Pense nisso. Se você ganha 10k, você está estatisticamente entre os 5% mais ricos do Brasil. Mas na prática, você vive como um equilibrista de boletos. O problema do pobre premium é o custo da manutenção do personagem. Para ganhar esses R$ 10 mil, ele precisa morar perto do centro expandido de capitais como São Paulo ou Curitiba, onde o aluguel de um estúdio de 30 metros quadrados consome R$ 4 mil. Ele precisa ter o carro do ano, financiado em 60 meses, para não parecer atrasado nas reuniões de família. Ele precisa pagar o plano de saúde top de linha porque o sistema público é um pavor e a empresa não cobre tudo. No final das contas, quando ele termina de pagar o kit básico de sobrevivência da classe média moderna, sobra zero. Essas pessoas estão vivendo o que os pesquisadores chamam de ilusão de afluência. O contra-cheque é bonito, mas o patrimônio líquido é negativo. Se esse sujeito perder o emprego amanhã, ele tem exatamente 15 dias de vida antes da falência total. Ele não tem reserva de emergência, porque a reserva foi gasta no IPVA ou na fatura do cartão que acumulou no Natal. Ele é um escravo de luxo. O sistema brasileiro de 2026 trocou o futuro dessa geração por uma vitrine de aparências. Você trabalha para sustentar um estilo de vida que você não possui, para impressionar pessoas que estão tão quebradas quanto você, mas que também são ótimas atrizes nesse teatro. Vamos falar sobre a matemática da exclusão. Em 1990, para um brasileiro médio comprar um imóvel padrão em uma capital, ele precisava gastar o equivalente a 40 meses de salário integral. Era difícil? Era, mas era possível com 10 anos de economia. Corta para 2026.
Nas grandes cidades brasileiras, o preço dos imóveis subiu 10 vezes mais do que o salário médio. Hoje, para comprar esse mesmo imóvel, o jovem brasileiro precisa de 180 meses de salário integral. Isso são 15 anos de trabalho sem comer, sem investir e sem pagar luz. O degrau da escada sumiu. A geração Y foi a primeira a seguir todas as regras. Estudou, fez faculdade, fala inglês, trabalha 10 horas por dia e ainda assim não consegue comprar o chão onde pisa. Isso cria um efeito psicológico devastador. Quando o objetivo maior, a casa própria, a segurança familiar, se torna matematicamente impossível, o comportamento humano muda. Por que eu vou economizar R$ 500 por mês se o apartamento que eu quero sobe R$ 5.000 de preço a cada 30 dias? É aqui que nasce o Doom Spending, ou o gasto por desespero. O jovem brasileiro trocou a escritura do imóvel pela parcela de um iPhone 15 Pro Max ou por uma viagem ao Nordeste parcelada em 15 vezes. Se eu não posso ter o futuro, eu vou consumir o presente da maneira mais barulhenta possível. É uma fuga psicológica da falência imobiliária. O sistema nos empurrou para o hedonismo porque a construção de patrimônio real foi bloqueada pela especulação e pelos juros da Selic que castigam o devedor. Os dados do Serasa de 2026 são o roteiro de um filme de terror. Mais de 52% dos millennials brasileiros, pessoas entre 28 e 43 anos, estão com o nome sujo ou em processo de renegociação de dívidas. E não se engane achando que é falta de trabalho. Essa é a geração que mais trabalha, que mais faz bicos, que mais acumula funções. O problema é que o endividamento no Brasil de 2026 não é um erro de cálculo, é uma estratégia de sobrevivência do sistema financeiro. O cartão de crédito se tornou uma extensão do salário. O brasileiro médio usa o crédito para comprar comida no supermercado e parcela o rancho do mês em 3 vezes. Quando você chega em 2026, você não está pagando o que consumiu hoje, você está pagando o arroz que comeu em outubro do ano passado, acrescido de juros que beiram os 400% ao ano. A geração Y está presa em um ciclo de refinanciamento perpétuo. O sistema desenhou as facilidades do Pix e dos bancos digitais para que o fluxo de dinheiro seja indolor até que ele acabe. Você recebe uma notificação de limite aumentado como se fosse um prêmio, quando na verdade é uma nova corda para você se enforcar. Enquanto você paga juros de 15% ao mês, o banco reporta lucros recordes de bilhões a cada trimestre. O seu endividamento é o dividendo do acionista. Você está pagando com o seu tempo de vida para que o sistema continue girando. A geração Y é a bateria que alimenta a matriz financeira brasileira. E o Serasa é o chicote que garante que você continue correndo na rodinha. Vamos falar sobre o grande golpe educacional brasileiro. Milhares de jovens da geração Y acreditaram a promessa de que a faculdade particular era o único caminho. Eles entraram no FIES ou em financiamentos bancários pesados, acumulando dívidas que hoje, em 2026, variam de 60 mil a 150 mil reais. Eles saíram da faculdade com um chapéu quadrado na cabeça e uma âncora de metal presa no pé. A realidade do mercado de trabalho de 2026 é cruel. Esse jovem formado agora ganha em média R$ 3.500, mas ele tem uma parcela de dívida estudantil de R$ 1.000 por mês. Sobram R$ 2.500 para ele pagar aluguel, transporte e inflação de alimentos. Ele estudou 5 anos para ser mais pobre do que se tivesse começado a trabalhar como autônomo aos 18 anos. O sistema educacional vendeu um produto que não entrega o resultado prometido, mas cobrou o preço de um investimento de luxo. Esses profissionais estão frustrados. Eles são advogados que fazem Uber, administradores que vendem marmita, nada contra o trabalho, mas não era o plano de vida vendido, e engenheiros que trabalham como analistas de suporte ganhando pouco. Eles estão presos pelo custo do passado. Enquanto as gerações anteriores saíam da faculdade prontas para construir, a geração Y sai da faculdade precisando de 10 anos apenas para voltar ao marco zero. O diploma na parede não é um troféu, é um recibo de uma dívida que o sistema usa para te manter dócil e aceitando qualquer emprego. Afinal, o boleto do financiamento educacional não espera. A estabilidade morreu e a geração Y foi quem enterrou o corpo.
Em 2026, 75% dos trabalhadores jovens no Brasil dependem da gig economy, ou renda variável. É o designer freelancer, o motorista de app, o entregador, o consultor que não tem contrato, o influenciador de micronicho. No papel, o sistema chama isso de empreendedorismo e flexibilidade. Na vida real, o nome disso é precariedade. Sem FGTS, sem férias remuneradas, sem 13º e com a inflação de alimentos de 2026 corroendo o poder de compra semanal, o planejamento financeiro dessa galera virou apenas sobreviver até o próximo Pix cair. Como você planeja uma aposentadoria se você não sabe quanto vai ganhar na próxima quinta-feira? Como você pede um financiamento imobiliário se o banco olha para o seu extrato de autônomo com desconfiança? Essa uberização criou uma massa de manobra financeira. O jovem trabalha 12, 14 horas por dia, achando que é o seu próprio patrão, mas na verdade ele é escravo de um algoritmo que pode mudar as regras do jogo a qualquer momento. Ele assume todo o risco. Se o carro quebra, o prejuízo é dele. Se ele fica doente, a renda é zero. Enquanto isso, as plataformas bilionárias e o sistema financeiro lucram sobre o suor desse microempreendedor que não consegue nem pagar um plano de saúde básico. É a corrida dos ratos em modo turbo, onde a rodinha gira cada vez mais rápido e o rato ganha cada vez menos queijo. Aqui vem a verdade que dói nos ouvidos da classe média tradicional. Nos anos 90, um pai de família que ganhava o equivalente a R$ 5.000 de hoje conseguia pagar escola particular para os filhos, ter um plano de saúde decente, um carro na garagem e ainda sobrava para a praia no final do ano. Hoje, para uma família viver com esse exato mesmo padrão de dignidade em capitais como São Paulo, Rio ou Brasília, a renda necessária ultrapassa os R$ 25.000 mensais. Sabe o que isso significa? Significa que se você ganha R$ 8.000 por mês, você é o novo pobre. Você ganha muito para os padrões de miséria do Brasil, mas ganha pouco demais para o custo de vida que o sistema te impõe. Você está no purgatório financeiro. Você é rico demais para ter auxílio do governo, mas é pobre demais para ter segurança real. Você mora em um bairro onde o condomínio custa R$ 1.200, a escola do seu filho custa R$ 2.500. O plano de saúde familiar custa R$ 3.000. A conta não fecha antes mesmo de você comprar 1 quilo de feijão. A classe média brasileira foi destruída pela inflação de serviços. O que antes era básico, hoje é luxo, e o teatro do sucesso exige que você continue pagando por esses luxos para não ser excluído do círculo social. Você está numa festa que a entrada custa todo o seu salário e você ainda precisa sorrir para a foto. Quem ganha 8K e tenta viver como classe média clássica, na verdade está financiando a sua própria ruína em parcelas suaves no cartão. Aqui está o elefante na sala que ninguém quer discutir no almoço de domingo. Enquanto a geração Y luta por migalhas e vive de aluguel, os baby boomers brasileiros, seus pais e avós, controlam mais de 60% de todo o patrimônio financeiro e imobiliário do país. Eles compraram terrenos a preço de banana nos anos 70 e 80, quitaram casas com inflação galopante que derretia a dívida e hoje são os donos dos apartamentos onde os jovens moram. Existe uma transferência de renda perversa acontecendo. A geração que trabalha, Y, está transferindo boa parte do seu salário para a geração que já acumulou, boomers, em forma de aluguéis caríssimos. O Brasil se tornou um país de rentistas de tijolo. O jovem não consegue poupar, porque o aluguel leva 40% da renda, e o aluguel é alto porque a geração anterior controla a oferta de imóveis e não quer que os preços caiam. Isso cria uma tensão geracional silenciosa. Os pais olham para os filhos e dizem: na sua idade eu já tinha casa e 2 carros. Sim, mas na idade deles o imóvel custava 40 salários, não 180. O sistema joga a culpa na falta de esforço do jovem, enquanto a estrutura econômica favorece quem já tem o ativo. A geração Y é a primeira geração em décadas que terá menos patrimônio que seus pais. Estamos vivendo um retrocesso histórico, disfarçado de progresso tecnológico. Você tem o iPhone, mas o seu pai tinha a escritura. Quem você acha que está melhor no jogo da vida real? No Brasil de 2026, o Instagram é o departamento de marketing do sistema bancário. Cada foto de prato caro, cada viagem para destinos instagramáveis,
Cada unboxing de produto de luxo é um anúncio indireto de empréstimo. O teatro do sucesso precisa de combustível, e esse combustível é o consumo visual. O millennial brasileiro médio gasta cerca de 15% da sua renda mensal apenas com estética social. São jantares em lugares caros onde a comida é mediana, mas a iluminação é ótima para fotos. Roupas de marcas que ele não pode pagar e experiências que servem apenas para gerar prova social. Esse gasto invisível é o que impede a formação de qualquer reserva. Você gasta R$ 400 em uma noite para mostrar que é vencedor, e no dia seguinte você está preocupado se o dinheiro do ônibus vai durar até o final do mês. O sistema sabe que o jovem brasileiro é carente de validação. Depois de ser humilhado pelo mercado de trabalho e pela falta de perspectivas imobiliárias, o consumo de status é a única pílula de dopamina que resta. Você compra um pedaço de sucesso para esquecer que sua vida financeira é um fracasso estrutural. É um paliativo caro. O like que você recebe naquela foto custou os juros compostos que poderiam te tirar da gaiola daqui a 5 anos. Você está trocando a sua liberdade futura por 15 segundos de atenção de pessoas que, no fundo, só querem saber se você está pior do que elas para que elas se sintam melhor. Então, João, o que eu faço? Eu sento e choro porque o sistema é injusto? Não. Aqui no canal a gente não se lamenta, a gente se adapta. Se o teatro é de vidro, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de jogar pedras e começar a construir o seu próprio muro. Sair do teatro do sucesso exige uma coragem que 90% das pessoas não têm. A coragem de parecer pobre para ser rico. 1. Morte ao ego. O primeiro passo é parar de comprar coisas para pessoas que você não gosta. Se o seu carro é velho, mas está pago, ele é melhor do que o SUV do seu vizinho que pertence ao banco. Se o seu celular de 3 anos atrás funciona, ele é o seu maior aliado. 2. Reconhecimento da nova pobreza. Aceite que 8 mil ou 10 mil reais não é salário de patrão em 2026. Viva como se você ganhasse 4 mil reais. Corte o custo fixo na carne. Mude-se para um lugar mais barato. Cancele as assinaturas inúteis. Pare de comer fora como se você fosse herdeiro. 3. Foco em ativos de proteção. Já que o imóvel é impossível agora, foque em ativos que o sistema não consegue derreter tão fácil. Diversifique para fora do Brasil. Compre em moedas fortes. Invista em empresas que lucram com o caos. Educação prática. Pare de fazer pós-graduação apenas pelo título. Aprenda habilidades que o mercado paga hoje. Vendas, negociação, programação, gestão de tráfego ou qualquer coisa que gere caixa imediato sem precisar de um diploma de 100 mil reais. A verdade final, a que vai encerrar esse retrô com um soco no estômago, é que o sistema não quer que você assista a vídeos como este. Eles precisam que você continue acreditando que o problema é a sua falta de produtividade ou que você só precisa de mais um curso de mindset miliardário. Eles querem que você se sinta culpado pela sua pobreza, para que você tente curar essa culpa consumindo mais. A geração Y, no Brasil de 2026, é a geração do burnout financeiro. Estamos exaustos de fingir, estamos exaustos de correr para pagar juros. O teatro do sucesso está desmoronando porque não há mais dinheiro para manter as luzes acesas. A pergunta que eu te faço é: você vai esperar o teto cair na sua cabeça ou vai sair pelos fundos enquanto ainda tem tempo? Ser um rato, na filosofia deste canal, é ter a esperteza de entender as regras ocultas do jogo. É saber que, no Brasil, o dinheiro é feito no escuro e a pobreza é exibida no claro. O verdadeiro rico em 2026 é o cara invisível. É o cara que o Serasa não conhece, que o banco não consegue cobrar juros e que o Instagram acha sem graça. Esse cara é o verdadeiro CEO da própria vida. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque o saldo da conta dele e a paz de espírito dele são as únicas validações que importam. Se você chegou até aqui, você é um dos meus. Você não é apenas mais um telespectador. Você é um rato que despertou. Para eu saber quem são os verdadeiros sobreviventes que ficaram até o final desse manifesto contra o teatro do sucesso, eu quero que você deixe um comentário secreto aqui embaixo. É a nossa forma de identificar quem entende a linguagem do esgoto financeiro.
Escreve aqui embaixo, coxinha com juros de cartão. Quem olhar esse comentário não vai entender nada. Vai achar que é uma piada interna ou um erro do corretor. Mas nós saberemos. Saberemos que você entendeu que a base do seu esforço, a coxinha do dia a dia, está sendo devorada pela ganância do sistema. Os juros. Não deixe o teatro continuar na sua vida. Apaga a luz, fecha a cortina e vai cuidar do seu dinheiro no silêncio. A riqueza silenciosa é a única que te dá o direito de nunca mais precisar atuar.